Olá, ansiosos, ansiosas da produtividade. Estamos aqui hoje com mais um episódio bem legal. Estou aqui com o meu amigo Pedro Ross e trouxe um tema bem legal para vocês hoje. Quando a gente olha a internet, a gente vê, por exemplo, que um dos temas que mais vende é a saúde financeira. Então você vê Primo Rico, por exemplo, e vários outros players aí do mercado falando dessa questão de saúde financeira, de aposentadoria. E eu trouxe hoje um camarada aqui, que é o Pedro Rosa. Ele tem uma consultoria imobiliária, é a XP do investimento imobiliário, e que está tendo crescimento aí gigantesco, expandido, virando banco e etc. Então ele vai explicar um pouquinho aqui para a gente como é que funciona esse mercado, e obviamente é um negócio que a gente ter uma saúde financeira reduz a ansiedade. Que é um negócio que eu, por exemplo, já estou na casa dos 40, né? Então, assim, eu me preocupo. Sim, Então, pô, você já começa a ver, se preocupar, ver a luz no fim do túnel, já começa a se preocupar com aposentadoria, sim, como é que eu vou bancar, por exemplo, minha filha quer estudar fora, quer isso, quer aquilo, festa de 15 anos, papapá. Como é que eu vou bancar esse negócio? Então, tem que ter um sim, planejamento financeiro que não dá na hora para chegar a tirar dinheiro do nada, né? sim. Então, primeiro se apresente aí, por favor, Pedro, pessoal. Fala, meu grande, obrigado pelo convite. Bom demais estar com você aqui. E, bom, prazer, galera. Meu nome é Pedro Ross. Hoje eu sou CEO da Referência Capital. Nós somos uma consultoria imobiliária focada em auxiliar investidores a investirem no mercado imobiliário para atingirem a sua aposentadoria financeira. Né? O mercado imobiliário, que é o mercado mais seguro e mais tradicional que existe no mundo, hoje existem formas de você investir nele com pouco recurso, com parcelas mensais, sem se descapitalizar e com acessibilidade para pessoas de várias classes sociais. Então, hoje nós somos uma consultoria que trabalhamos de ponta a ponta. Nós auxiliamos a pessoa a obter um crédito para comprar um imóvel de forma parcelada, depois adquirir um bom imóvel com alto potencial de rentabilidade e depois nós auxiliamos ele na rentabilização desse imóvel, principalmente em modalidades como Airbnb, locações por temporada, que hoje geram uma alta rentabilidade. Então, nós auxiliamos de ponta a ponta com o objetivo de que ele realmente tire essa ansiedade que ele tem dentro dele de ter uma estabilidade financeira, de não depender da força de trabalho dele e Legal. conseguir atingir a aposentadoria financeira dele. Muito interessante. Você vê, por exemplo, ó, o meu filho ontem chegou para mim e pegou um livro lá no colégio para ler. Aí o livro era Educação Financeira, até da Turma da Mônica. Uhum. Então você vê que hoje em dia a geração mais nova, eu, por exemplo, não tive educação financeira nenhuma, né? Infelizmente, tanto que eu Sim, sou meio desorganizado financeiramente. Mas você vê essa geração mais nova, então assim, mas hoje eu tenho a preocupação da aposentadoria por conta da sim, idade. Mas a geração mais nova, ele já está tendo educação financeira desde o colégio, então acho que até é obrigatório para aquela BNCC, né, Base sim, Nacional Curricular Comum. Então tende também o pessoal a ter essa preocupação, e a preocupação leva à ansiedade, né? Então, total. assim, o pessoal quando chega lá, na sua consultoria, o pessoal chega nervoso, agoniado, como é que é? Cara, como funciona, né? Eu acho que hoje a estabilidade financeira é um dos fatores que mais gera ansiedade no ser humano, né? Hoje você vê que a maior causa das separações de casamentos acontecem por causa de motivos financeiros, Sim, né? E as pessoas elas trabalham, mas elas trabalham com que intuito? Com o intuito de ter segurança financeira, com o intuito de ter estabilidade, de poderem fazer as coisas que elas gostam. Só que elas vão chegando no estágio da vida, com 40, 45 anos, e elas começam a pensar no amanhã. Cara, daqui a pouco eu quero desacelerar. Só que eu não tenho estabilidade financeira para sim, manter o meu padrão de vida do jeito que eu tenho hoje sem trabalhar. sem Eu trabalhar. dependo da minha força de trabalho. Então essas pessoas começam a realmente ter uma ansiedade, mas que isso assombra elas da hora que elas acordam, a hora que elas dormem muitas das vezes. Por quê? Porque elas começam a se sentir cansadas, elas começam a se sentir. O corpo vai chegando em um momento onde ele começa realmente a ficar mais cansado. E essa pessoa fala: putz, eu preciso desacelerar, eu preciso abaixar o ritmo, só que eu não posso abaixar o ritmo. Então, muitas das pessoas que chegam com a gente chegam com essa dor de falar: cara, eu quero daqui 5, 10, 15, 20 anos desacelerar, não depender tanto da minha força de trabalho. E hoje eu tenho uma dificuldade grande, às vezes, de poupar dinheiro. E Sim. eu sempre digo assim, cara, Tem que ter muita disciplina, né, cara, poder. muita disciplina. Eu digo assim: o maior erro do ser humano é poupar o que sobra e não poupar quando entra. Então, se o seu salário cai no dia Interessante. 10, você tem que falar: cara, eu vou poupar R$ 2.000. Você tira esses R$ 2.000 e você poupa eles. E não você paga tudo e o que sobrar você poupa. Porque você sempre vai ter um probleminha no mês, uma batidinha de carro, uma viagem, um material escolar para Doença, comprar para os eventualmente. filhos, uma doença. Então você sempre vai ter algo que vai te trazer realmente, né, essa instabilidade de poupar. Quando você vai para o mercado imobiliário,
você poupa pagando a parcela do imóvel, seja um imóvel na planta, seja um consórcio, por exemplo. Então você tem ali aquele boletinho que vence no dia 10. E aí você para de É obrigação de poupar o que fazer. sobra e você tem uma obrigação. É. Entende? Isso dá uma. Cara, isso é interessante pra caramba, porque eu lembro, teve uma. Eu tirei um ano sabático há um tempo atrás, e que eu ganhei uma grana grande, eu era um executivo de uma grande empresa, aí recebi um bom dinheiro e ainda tinha aquele não compete, então eu tinha que ficar 6 meses sem atuar em nenhuma empresa Sim. do mercado, né? E eu peguei o dinheiro todo assim e falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou gastar o dinheiro, na verdade. Então, assim, eu fiquei quase um ano, sem trabalhar, em Sim. casa. E com a vida tranquila. Eu vi quanto Sim. que eu gastava por mês, coloquei ali numa poupança mesmo, coisa bem simples assim. Todo Sim. mês eu pagava as contas e com folga. E consegui viajar para fora do Brasil, ainda recebi uma grana muito boa. E eu tive vida de rico, que eu chamo assim, sabe? E, cara, realmente não ter preocupação financeira, sabe? Eu não ter preocupação de, pô, vai chegar a fatura do cartão, ou vou ter que pagar o colégio das crianças, ou qualquer coisa, fazer mercado no compra do mês, que é uma boa grana, né? Uhum. Cara, assim, você não ter esse. Realmente, eu me lembro assim com muito prazer e saudade desse período que eu tive vida de rico, digamos, uma vida muito tranquila. Então, realmente, essa questão de você ter uma saúde financeira, uma tranquilidade financeira, é um negócio assim. E é acessível para qualquer um que você está comentando. Então, um camarada que, sei lá, vamos supor, um cara que ganha R$ 3.000, ele consegue fazer um negócio desse? Consegue, totalmente. Hoje, por exemplo, se o cara falar, cara, vou comprar ali, não tenho entrada, ganho R$ 3.000 por mês e quero, por exemplo, adquirir um imóvel ali para ter uma rendinha ali quando eu me aposentar. Hoje ele consegue muitas vezes comprar uma carta de consórcio de crédito ali de R$ 200.000 com uma parcela ali de R$ 500 por mês. Então ele consegue ali com uma renda de 3.000 Sim. poupar R$ 500, adquirir um crédito de 200.000, que daqui a pouco ele vai ser contemplado ali naquele consórcio, utilizar o crédito, adquirir um imóvel e a alocação por temporada, que é o que a gente faz hoje, ela Dá gera uma uma renda mensal, né? rentabilidade muito boa. Então hoje existem dois tipos de locação, né? A locação tradicional, que é a que todo mundo conhece, né? Que hoje vai dar uma rentabilidade média de 0,3 a 0,4 ao mês. Então, em um imóvel de 200.000, né? Ela vai dar 600, R$ 800 por mês ali de aluguel. E você tem a locação por temporada, né? Em cidades estratégicas, cidades de praias, grandes metrópoles, que hoje você vai conseguir uma rentabilidade próxima de 1% ao mês líquido. Ou Putz, seja, você vai conseguir um imóvel de 200.000, R$ 2.000 por mês. Então, essa pessoa ali que vai pagar R$ 500 de parcela, daqui a pouco, por exemplo, ela contemplou o consórcio dela, ela tem uma renda de 2.000 daquele imóvel, paga 500 da parcela e sobra R$ 1.500. Ou seja, ela consegue aumentar em 50% a renda que ela tem de forma passiva até o último dia de vida dela, que porque o coisa, imóvel é mano. uma coisa que nunca que vai gerar renda para ela até o último dia de vida dela. Putz, grila, cara. Até eu vou comprar esse negócio aí. Cara, agora mudar um pouco levemente o assunto. E você? Então você é um empresário, Sim, eu fui lá na sua empresa, conheci a Referência Capital, empresa sim, legal, bem estruturada, sim, tem vários consultores ali e tal. Você sim, está se transformando num banco agora. sim. E como é que você lida então com todos esses, digamos, essas pratos que, além de tudo, tem família também, aquela coisa toda. Então, Sim. assim, como é que você consegue gerenciar, lidar com todos esses pratos e não surtar? Cara, hoje eu tenho uma gestão emocional que para mim foi uma das grandes viradas de chaves da minha vida, né? Então hoje assim, o nosso grupo a gente está com quase 60 funcionários, né? E você ser o CEO, ser a pessoa que todo mundo depende, né? Você para de ser responsável só por si e você é responsável pela vida dessas pessoas, Exatamente. pela família dessas pessoas, pela renda dessas pessoas. Então, a responsabilidade sobre isso é muito grande. E aí, junto com essa responsabilidade, vem uma ansiedade de que você não pode falhar, que não existe dar errado, não existe você falhar. Então, isso, se você não gera um equilíbrio emocional dentro da sua casa, da sua família, isso te destrói. Então, o que eu faço para evitar essa ansiedade ou para minimizar, né? Evitar é uma palavra difícil porque Muito não tem forte. como você não viver a ansiedade Exato. numa operação grande com crescimento acelerado igual a gente tem. Cara, eu tenho tentado equilibrar muito o meu sono, então eu entendi que, cara, quando eu durmo mal ou quando eu durmo bem, isso desregula a minha ansiedade durante o meu dia inteiro. Fico Exatamente. mega ansioso, fico mais estressado, fico mais suscetível a responder as pessoas de forma grosseira. Menos Então, paciente, né? menos paciente, assim, completamente. Então, comecei a regular meu sono, né? Eu sempre fui um cara que nunca gostei muito.
de academia. Sempre fui averso à academia, mas há 2 anos atrás me apaixonei pelo tênis e encontrei no esporte, né, fazendo 3, 4 vezes por semana, uma forma realmente de, cara, liberar endorfina, de dar uma relaxada no corpo e dar uma segurada na ansiedade absurda. Porque quando eu acordo, não faço exercício físico, eu tenho um nível de ansiedade no meu dia. Sim. Quando eu faço exercício físico de manhã ao acordar, eu sinto que o meu dia fica muito mais leve, que eu fico muito mais disposto, mas não ansioso. Então eu vejo que, cara, foram 2 fatores assim, o esporte e o sono foram 2 coisas que mudaram E já bastante. ajuda o sono, né? Quando você pratica esporte, ainda por cima Você dorme melhor. ainda ajuda o sono, né? Isso é interessante. Eu escrevi um livro, né, que fala Sim. de ansiedade, que vai ser lançado ano que vem. Na verdade, é o óbvio, né? Que é o que você faz, é o que está no livro também. Que para a gente poder lidar com a ansiedade, é a prática de exercício, a alimentação, entendeu? E o sono, basicamente, né? E Sim. também planejamento e tal. Aí sobre essa questão de planejamento. Então você tem uma rotina diária, você tem a sua agenda toda organizadinha ou o negócio é meio caótico? Como é que você lida com esse tanto de obrigação em relação ao que faz durante a semana ou o Sim. dia? Cara, assim, eu por essência sou um cara extremamente desorganizado, tá? A minha essência é extremamente desorganizada. E aí, cada vez mais, eu tenho tentado encontrar organização dentro do meu caos. Então, o que eu faço comecei a usar a agenda, que era uma coisa que era uma bagunça, então, de um ano para cá, eu comecei a organizar a minha agenda. Mas uma das coisas que mais mudou ali para eu conseguir fazer uma boa execução no meu dia é a priorização de tarefas. Então, quando eu começo a Legal. priorizar as tarefas, eu deixo as minhas tarefas mais importantes sempre pela manhã. Então, eu falo, cara, eu tenho esses problemas para resolver, eu deixo mais pela manhã, onde eu estou mais descansado, mais disposto, e à tarde eu faço atividades onde não tem um nível de importância tão grande. Então, reuniões de tomada de decisão, estratégias que vão ser desenhadas, reuniões com grandes clientes, coisas mais importantes que me demandam mais energia intelectual, eu jogo para amanhã, e coisas que me demandam menos energia intelectual, eu jogo para tarde, onde eu já começo a ter um cansaço um pouco maior. Muito legal, cara. Pô, tem tudo a ver. Isso está no livro também, a priorização. É, E é interessante, quando a gente vê na teoria da gestão ágil, que hoje em dia é muito falado, já faz algum tempo, mas ainda tá hypada essa gestão ágil, a lógica é exatamente essa, você priorizar o que é mais importante. sim, Entendeu? Que é justamente por isso, você está mais disposto, então é muito melhor você atacar isso, que nem você comentou, pela manhã, e à tarde você está menos disposto, então aí você vai atacar problemas menos importantes. Não quer dizer que são coisas irrelevantes, sim, sim, são coisas menos importantes, né, que você vai sim. atacar ali no período da tarde. Cara, bem legal. E outro ponto também, você em relação assim a es- em relação à atenção, você, quando você vai trabalhar, você se foca em uma coisa somente ou você foca em várias coisas? Você, tipo, como fala, multitarefa. Você faz várias coisas ao mesmo tempo ou você foca em uma coisa de cada vez? Como é que você faz Eu essa... brinco muito com a minha mulher, né? Eu falo assim, o homem ele só consegue fazer uma coisa de cada vez, e a mulher consegue fazer várias, né? Então, eu digo que é uma habilidade que eu não tenho, é conseguir fazer várias coisas simultâneas, né? E eu tenho um pouco de déficit de atenção, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade para conseguir me concentrar, mas depois que eu me concentro, eu entro no estado de flow ali, onde eu consigo manter essa concentração durante 2, 3 horas ali, né? Então, o que que eu faço? Quando eu preciso realizar uma atividade, eu, cara, tento parar tudo, me desconectar do celular, focar a energia, tranco a porta da sala, coloco uma musiquinha tranquila e tento me concentrar para executar isso. Porque eu sei que eu demoro 15, 20 minutos para conseguir entrar dentro da concentração que eu preciso. Em compensação, coisas que eu não preciso ficar tão focado no dia a dia, uma das coisas que eu aprendi que mudou o meu jogo, o empreendedor, é assim, tudo que você puder resolver em menos de um minuto, para e faz agora. Então, assim, eu tô falando com você, você fala assim, cara, não, eu queria o telefone de tal pessoa, vou parar e vou te Resolve mandar e logo. continuo falando com você. É. Então, todas as coisas que eu posso resolver em menos de um minuto, eu tô no meio de uma conversa, de uma reunião, falando e tal, falou uma coisa, eu falei, putz, dá para resolver. Se eu paro, eu resolvo e continuo. Por quê? Porque eu entendo que se eu vier para parar depois, Você não vai parar. eu não vou parar. E eu vou deixar de fazer. Então, são alguns insights que quando você começa a crescer no empreendedorismo, eles são necessários para você atingir alta performance. O nome dessa técnica é GTD, Getting Ah, Things é? Done. Eu fiz esse curso em São Paulo um tempo atrás, eu pratico também, é desse jeito. A minha esposa comenta isso, porque você resolve tudo na hora. Eu falo, não, resolvo o que é pequeno. Sim, Eu resolvo justamente para tirar da cabeça, né? Que é sim, uma das coisas, nessa técnica, um tempo atrás que ele falava,
era que diminuía o estresse, na época que ele comentava isso, né? Hoje em dia a gente pode falar que diminui a ansiedade e tal. Porque, imagina, eu tenho que mandar o telefone pro Pedro, eu tenho que pagar um boleto, eu tenho que Sim, fazer não sei o quê. Esse bando de coisa que fica piscando aqui vai gerando ansiedade, total. entendeu? Então o fato de você, pequenos problemas, resolver na hora, né? Então assim, chegou, cara, eu tenho que passar o telefone para alguém, passar logo, não sei o quê. Então isso vai tirando da frente, né? Sim, Aí você consegue ficar mais focado. Agora deixa eu fazer duas perguntas de mito, assim, tá. contigo. A primeira, hoje em dia você é um cara rico, Uhum. concorda? Você tem uma boa grana e rico tem problema? Tem problema pra caraca, muito mais do que pobre. Que é uma coisa que o pessoal acha, não, eu quero ficar rico, eu É, vou, assim, é. Na verdade, assim, né? Junto com o dinheiro vem as responsabilidades, né? Porque para você ganhar dinheiro, eu sempre digo assim, para você ficar milionário, você pode ficar sozinho. Para sim, você virar bilionário, que é o nosso objetivo, você tem que fazer muitas pessoas milionárias. E quando você quer fazer muitas pessoas legal. milionárias, né, e transformar a vida dessas pessoas, você tem responsabilidade sobre a vida delas. Quando a gente tem quase 60 funcionários, eu tenho responsabilidade sobre a vida delas. Então eu não tenho só responsabilidade sobre o meu umbigo, sobre a minha vida e os meus problemas. Eu tenho Sim. responsabilidade sobre a vida e a família de mais quase 60 pessoas. Então, quando você enriquece, junto com a riqueza vem mais responsabilidade, porque mais vidas dependem de você. Não, pô, bem legal. É uma responsabilidade social também, de que o pessoal tanto fala, né? E também tem a ver com um negócio que eu me lembro aqui, que quando o pessoal inventou, você fala muito de empreendedorismo, né? Que é bem legal. Quando o conceito de empreendedorismo foi inventado por Schumpeter, né? Que é um economista pós-guerra, keynesiano e tal, e ele falava justamente isso, que o empreendedor, ele cunhou a expressão, que não existia empreendedor, né? Aí ele falou que o empreendedor, ele é o agente da transformação socioeconômica, Uhum. que é o que você falou. Então, como eu sou empreendedor, eu vou ganhar dinheiro, e para eu ganhar dinheiro, eu tenho que fazer pessoas ganharem dinheiro. Exato. Entendeu? Um pensamento de abundância, não de escassez, né? Então, assim, Sim, eu quero virar bilionário, então tem que formar vários milionários para eu poder ser bilionário. exato. Então, ou seja, na sua trajetória, você vai transformando digamos, o mundo ao seu redor, social e economicamente, gerando Sim. novos ricos e pessoas bem, saudáveis, essa coisa toda, né? Então, essa abordagem é bem legal. Então, assim, rico, então tem estresse. Muito. Tem agonia. Assim, não é só a questão da responsabilidade em relação ao outro, mas também um Sim, monte de obrigação de fazer, né? exato. E você se compara com outras pessoas também, assim, assim, Cara, eu tipo vou na te... internet, que é uma das grandes causas hoje em dia de Sim. ansiedade é a comparação da internet. É. Entendeu? Então, Cara, assim, que você se compara comigo, você fala, porra, eu sou mais rico que o Van, que você tá de boa. Entendeu? é, Mas se compara com pessoas que são mais ricas que você. Ou é. não. Cara, eu vou te ser bem sincero. Eu aprendi, né, ao longo da minha trajetória empreendendo, eu amadureci muito a isso, né? Então, no início, eu me preocupava muito com os outros, eu me preocupava muito. E você sabe que o Instagram é uma perdição, né? Você Exato. sempre tem uma mulher maravilhosa, você sempre tem um carrão melhor do que o teu, você sempre tem alguma coisa. Então, assim, a vida de todo mundo é perfeita lá. Então, se você se embasa nisso, né? Você fala, puta, minha vida é uma merda, porque lá é todo mundo perfeito, é Sim. tudo lindo, todo mundo bonito, não tem uma barriguinha, não tem nada. Então, assim, eu entendi que hoje a minha competição ela é só comigo mesmo e que não Muito existe legal. mais ninguém no mundo que seja igual a mim. Por quê? Porque eu tenho as minhas características, eu tenho a minha mentalidade, eu tenho a minha história, eu tenho as minhas raízes. Então, quando você entende que, cara, cada um tem a sua história, cada um tem as suas raízes e que, cara, na verdade, para mim, se você me perguntar assim, cara, quem que é o seu grande ídolo? O meu único ídolo é Jesus Cristo. Ninguém além disso é meu ídolo. São pessoas que eu admiro, que tiveram uma boa Sim. trajetória, mas eu Inspiram, acredito né? muito que cada um tem uma história. Sim. Então, eu acredito que dentro das condições que eu tive, onde meu pai morreu quando eu tinha 4 anos de idade, onde minha mãe era professora e a gente passou muita dificuldade financeira quando eu era menino, dentro das minhas condições, eu acredito que eu tenho feito um bom trabalho e que cada vez eu busco melhorar o que eu faço, porque dentro das minhas condições é o que dá para ser feito. E cada um vive dentro das condições que a vida proporcionou. Então, quando você aprende a você ser a única competição com você mesmo, você para de sofrer e de ficar ansioso, imaginando que a sua vida poderia ser melhor. Porque ela só pode ser melhor se você mudar o seu estado atual. E ninguém pode fazer isso por você. Então, quando eu compreendi isso, eu comecei a me tornar uma pessoa muito mais feliz. Sim. Cara, e é isso mesmo, assim, quando você vê tecnicamente os artigos acadêmicos que falam de lidar com ansiedade, o pessoal fala muito disso, você lidar, você se voltar para si mesmo.
Entendeu? Não no sentido ruim de virar um egoísta ou de não se importar com ninguém, mas de você ser suficiente. Né? De você, nem você comentou, cara, eu conheço uma outra pessoa aqui que ela até performa melhor que eu, mas eu sou eu, né? Assim, você pode até se inspirar, pô, eu acho legal isso que Mariazinha ou Joãozinho faz, mas o que eu posso até trazer dele para mim? Exato. Mas não tem que ficar naquela agonia, assim... De querer ser ele. De querer ser ele, exatamente. Então, a outra pergunta de mito, que eu falei que tinha duas, é o seguinte, é em relação ao fracasso. Tá. Então, assim, você é um sucesso. Sem dúvida nenhuma, como você falou, uma empresa está comprando outra empresa, transformando, crescendo exponencialmente. A gente estava comentando aqui lá de fora, um grupo de empresários que tem aqui em Brasília, o pessoal falando de você, Sim. virando referência, você é mentor, inclusive, de várias pessoas também. Sim. Então, assim, quando a gente olha assim, a gente só vê o sucesso. Assim, o Pedro hoje é um cara rico de sucesso. Mas, cara, você sempre teve sucesso em tudo? Não, na verdade, a maior parte do tempo eu fracassei. Né? Então, assim, com 18 anos eu montei minha primeira empresa, que era um lava-jato ecológico, que eu ia na casa das pessoas, lavar o carro delas e falei, puta, a ideia é maravilhosa, eu tenho 18 anos, quero empreender, vou na casa das pessoas lavar o carro para elas terem a comodidade. Quebrei porque o custo da operação não se bancava. Então, o primeiro negócio que eu tive aos 18 anos eu quebrei. Aos 21 anos eu montei uma empresa de eventos, porque eu falava, puta, eu quero ser bacanão, ficar amigo de todo Sim. mundo e tal, conhecer as meninas, isso e aquilo, e fui lá e quebrei também. Então, meus primeiros 2 negócios eu quebrei, que é uma ótima forma de você começar a vida entendendo que você precisa tomar porrada para você criar casca. E depois eu montei minha empresa de marketing aos 22, 23 anos e foi onde eu comecei a deslanchar e vieram meus outros negócios. Mas independente disso, nessa minha trajetória dos últimos anos, depois que eu tenho agência e operação de crédito, agora estamos virando banco, tudo isso, cara, a maior parte do tempo você está fracassando. Essa é a grande realidade. A maior parte dos projetos, das ideias, das coisas que você bota em prática, elas fracassam. Só que a grande diferença de quem tem sucesso para quem não tem é a resiliência de aceitar o fracasso e se manter forte caminhando. Né? Eu estava vendo outro dia o Nadal, jogador de tênis, Sim, se falando, aposentou recentemente. falando assim, cara, eu ganhei 56 ou 54% dos pontos que eu joguei em toda a minha carreira, mas eu sou o cara que tem mais títulos no mundo. E aí você fala, pô, mas como assim? O cara só ganhou 56% de todos os pontos que ele jogou? E ele falou, cara, o que importa é você ganhar o ponto certo na hora certa. E entender que a metade você vai perder. Só que na hora certa você precisa vencer. Isso me marcou muito, cara, porque é exatamente isso. Muitas coisas vão dar errado, mas na hora H você tem que estar pronto para fazer dar certo. Você tem que aprender com todos os teus erros, com todos os teus fracassos e usar isso de combustível para na hora H você fazer o negócio dar certo. Cara, muito legal. E isso é interessante, que um dos motivos também, de novo, da ansiedade é que o pessoal se compara na internet, vê pessoas de sucesso que nem você, por exemplo, e a pessoa coloca aquelas metas super arrojadas. E eu acho que a própria abordagem do coach, de maneira não positiva, né, o avanço, teve muita gente boa, mas também tem muita gente que não é boa, né? Sim. E também quando a gente vai para a área mais de gestão, assim, com a questão de gestão ágil, de OKR, de fazer os tal dos moonshots, as metas, os tiros na lua, aquelas coisas todas, assim, sabe? Eu acho que isso ajudou muito a internet, moonshots, essas coisas, eu acho que ajudou muito as pessoas a estabelecerem aquelas metas, assim, cara, super ultra agressivas. E você coloca uma meta super ultra agressiva, há uma chance, uma probabilidade de você não alcançar. Sim. Entendeu? E pior ainda, o pessoal não coloca as metas intermediárias, aquelas que vão dando passo, assim que justamente permite você chegar lá, eventualmente não alcançar e redesenhar essa meta para poder, sem tirar da mira aquele grande objetivo, sem dúvida nenhuma. Mas eu vejo que a grande capacidade que tem a pessoa de sucesso é de conseguir redesenhar essas metas intermediárias. Então, quando ele erra, quando ele fracassa, como você falou, é muito interessante isso. Fala, não, eu fracassei mais do que eu tive sucesso. Eu tenho sucesso hoje. E é engraçado que você comentando também, assim, você sabe que você vai dar certo. Óbvio que tem momentos que você deve fraquejar, será que você vai dar certo ou não, mas você, na essência, acredita que o negócio vai dar certo. Sim. Entendeu? E isso te permite, falei, cara, mas então o que eu tenho que fazer para eu poder adequar aqui para alcançar aquilo lá? Você não é duro, assim, sabe? Não é aquela coisa que isso, a rigidez gera.
a ansiedade gera estresse, burnout, depressão, o cara entra num ciclo péssimo, assim, sabe? É muito ruim. Então, que nem você falou, gera uma resiliência, né, cara? Então, isso é muito positivo, assim, de você lidar com essa situação. Total, cara. Eu acho assim, né? Uma das coisas que eu compreendi que, cara, para mim é muito transformador, o feito é melhor do que o perfeito, né? E na internet é isso. Você tem muitas metas arrojadas, isso, aquilo. Mas quando eu comecei a entender o que que é planejamento estratégico, eu entendi para minha empresa e depois trouxe isso para minha vida. O que que é um planejamento estratégico para uma empresa? Vai planejar ali nos teus próximos 1, 2, 3 anos aonde que você quer atingir e você vai fracionar isso em etapas. Então, ó, a cada 3 meses eu preciso atingir isso para no final, então, eu quero chegar em 1 milhão de faturamento no ano. No primeiro trimestre eu tenho que ter 200 mil, depois eu tenho que ter 600, depois eu tenho... E assim você vai fracionando. Quando eu aprendi a fracionar isso para os objetivos da minha vida, ficou tudo muito mais fácil. E eu sempre digo, cara, se você tiver uma meta, se você tiver uma direção, fica tudo muito mais fácil. E eu acho que o pior erro das pessoas é que elas têm uma direção muito avoada. Então elas falam, putz, eu quero chegar em 1 milhão de patrimônio. Beleza, mas como que você vai chegar? Então elas querem, mas Eu elas quero não têm um resultado, plano mas e não querem pagar o preço. sim, Cara, não tem como. Para você ter sucesso financeiro na sua vida, dói e dá trabalho. Você tem que suar, você tem que trabalhar duro. A maior parte das vezes vai dar errado, mas se você não tiver foco, você não vai conseguir chegar. E eu digo, galera, um negócio muito interessante. Quando eu comecei, né? Quando eu era pequeno, a minha mãe perguntava: o que que você quer ser quando você crescer? E eu falava: milionário. E aí ela ria, professora, eu falava: não, meu filho é sim, doido. não vai ser E, melhor nunca. e no início da minha vida, cara, eu pulava de galho em galho. Então, eu ficava 6 meses num projeto, dava errado, ia pro outro, dava errado, ia pro outro, dava errado. E por isso que nos meus primeiros anos empreendendo, deu tudo errado. Por quê? Porque para você dar certo, leva tempo de maturação. Então você precisa ir, você precisa focar. No início vai dar errado, não vai dar certo de primeira, talvez não de segunda, não de terceira, mas se você persistir numa direção, uma hora vai dar certo. Então a diferença das pessoas que têm sucesso é porque elas persistiram e dos que fracassaram é porque eles desistiram Desistiram. antes da hora. É. E essa ansiedade que você tem de dar certo, muitas vezes é o que te impede de dar certo. Concordo. Concordo muito. Cara, e você acha que, voltando lá pro seu negócio, você acha que as pessoas que te procuram, qual é a maior barreira que você é, percebe que o pessoal tem para fazer um planejamento financeiro? Porque nem você comentou, que não é, eu achei interessante, eu não sabia disso. Não é eu investir o que sobrou, é eu me planejar e colocar esse investimento dentro do meu negócio, da minha despesa mensal, então vai ter. Eu não sabia disso, eu achei bem interessante. Sim. Então, assim, para mim isso já mudou, o meu mindset aqui. Mas então, qual que é a maior barreira do pessoal chegar lá para poder ligar alguma coisa e o pessoal começar a investir? Busca de prazer imediato. A maior barreira é a busca do prazer imediato. O cara quer colocar dinheiro e mês que vem já quer ter. Ele quer ganhar, na verdade, não é nem que ele quer botar dinheiro que é ter mês que vem. Quando você está investindo, você está construindo longo prazo. Então você está investindo para lá na frente você colher frutos. Só que as Sim, pessoas não querem colher frutos lá na frente, elas querem colher frutos hoje. sim, Então, para ela é melhor aplicar 10 mil no ano ou tirar férias no ano novo com sim, a família. Para ela é melhor aplicar 100 mil no ano ou trocar um carro pelo carro do ano e ter um prazer momentâneo. sim. Então, o que impede as pessoas de investir bem é porque elas valorizam mais do que deveriam o prazer momentâneo e elas querem viver a vida de amanhã hoje. Elas querem antecipar o futuro vivendo hoje. E aí elas acabam parecendo ricas em vez de serem ricas. Então eu acho que esse é o grande problema, a grande ansiedade de antecipar o futuro vivendo hoje um prazer momentâneo. Quando você aprende a não ser viciado em prazer momentâneo, você entende que o médio prazo é o caminho. E você entende que, cara, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Você tem que ter perenidade, você tem que ter linearidade, você tem que manter constância. É isso que dá resultado. Não é você dar um tiro, trabalhar loucamente 30 horas por dia, 20 horas por dia, loucamente, 2 meses. Puta, cansei agora, não aguento mais. Não é isso. É você trabalhar com constância. Hoje eu trabalho 14 a 15 horas por dia. Pô, é bastante? Mas é um número de horas que eu consigo trabalhar com constância. Eu consigo trabalhar de 8 da manhã às 10 da noite com constância. Se eu fosse trabalhar de 7 da manhã a 1 da manhã, eu não ia conseguir.
Então, é entender que, cara, é uma constância de longo prazo. E isso que vai mudar a sua vida financeira. Legal, cara, muito bom, muito bom. Infelizmente, Pedro, a gente está chegando ao fim. Assim, Show. cara, realmente a gente tem uma amiga em comum, né, que até trabalha contigo, que é a Rafa. A Sim. Rafa falava que você era um gênio. Falou bem verdade, e eu concordo. Você tem várias características, inclusive, de pessoas de altas habilidades e tal, entendeu? Então, realmente, você é um cara diferenciado, assim, Obrigado. bem legal. Aprendi bastante aqui com você, o que você falou. Só essa questão, às vezes é um detalhe, né, que muda. Então, de novo, essa Sim, questão que você falou de não é sobrar dinheiro, mas é colocar para dentro, sim. entendeu? Eu achei isso aí, assim, para mim mudou, viu? Eu Legal, vou legal. realmente adotar isso aí para mim. E eu queria que você desse um recado final pro pessoal. Acho que com certeza foi útil, várias coisas, mas Sim. um recado final e dê também seus contatos, como o pessoal te acha, se quiser fazer um planejamento financeiro, ir lá na Show. Referência Capital, como é que o pessoal Show. chega lá? Cara, obrigado, Vanks, pelo convite ali. Foi incrível aí estar com você hoje. E parabéns por todo esse conteúdo que você tem trazido de ansiedade. E, galera, um recado que eu dou para você. A ansiedade que vocês têm na vida de crescer, de prosperar, de serem felizes, de serem ricos financeiramente, tá? Muitas vezes pode ser o que vai impedir vocês de chegarem lá. Se apaixonem pelo processo e não pelo resultado. O resultado ele é consequência. Se apaixonem pelo trabalho, se apaixonem pelo processo, se apaixonem pelas pessoas, se apaixonem por transformar vidas e isso vai gerar o resultado. O resultado ele não é o objetivo, ele é consequência. E o dinheiro, ele nunca pode ser o seu objetivo. A partir do momento em que o dinheiro é seu guia e não os seus princípios, e não os seus valores, e não a sua família, e não Deus, você vai estar indo sempre para o caminho errado. O caminho certo é sempre o caminho dos teus princípios, de Deus e do que realmente te faz feliz. Porque o dinheiro, infelizmente, ele não traz felicidade. Ele diminui a ansiedade muitas vezes, ele auxilia em muitos pontos da tua vida, mas o que traz felicidade é você se apaixonar pelas pequenas coisas da vida. É isso que muda tudo, tá? Então, se quem quiser me encontrar lá, o meu Instagram é o Pedro Ross, o Pedro ROS, tá? E o nome da nossa empresa é Referência Capital. Então lá no Instagram é @Referência Capital também. Quem quiser conhecer um pouquinho lá, vai ser incrível estar com vocês e trazer um pouquinho da nossa mentalidade de investimentos e poder transformar a vida financeira de vocês. Não, legal. Vai estar na descrição também, quem não conseguiu pegar, está na descrição também todos os detalhes aí. Obrigado, Pedro. Valeu, galera. Pessoal, espero que vocês Obrigado, tenham Vanks. gostado. Tenho certeza que foi bastante útil para vocês, como foi para mim. E curta esse conteúdo aqui se você realmente gostou. Compartilhe com quem você acha que pode fazer diferença. E vamos juntos alcançar o reequilíbrio.